Prontinho. Vamos lá, então? Hoje a gente vai falar sobre prosperidade e espiritualidade. E por que às vezes uma atrapalha tanto a outra, né? É uma coisa que eu já observei muito na minha caminhada de autoconhecimento, né? Nas vivências de ayahuasca, no espiritismo que eu já frequentei. Aliás, eu já frequentei quase todas as religiões, já fui na evangélica, na umbanda, no candomblé, no xamanismo, né, que é onde eu mais costumo ir atualmente, e gosto muito dessa questão universalista, né, mas independente de qual seja a sua religião, você pode cair numa armadilha dessa questão da espiritualidade, né? Por quê? Muita gente, quando começa a se aprofundar nesse caminho espiritual, nesse mundo espiritual, né, começa a desapegar muito da matéria, começa a desapegar a um ponto que às vezes não é muito saudável, né, porque afinal nós ainda estamos encarnados, né, nós ainda temos um corpo físico para alimentar, nós ainda temos boleto para pagar, e não dá para a gente viver só de luz, de amor, de espiritualidade. É claro que tudo isso é muito importante, é claro que tudo isso é fundamental, né? Senão a vida material ela perde o sentido também se ela for pautada só em matéria, né? Se não tiver o espiritual para ancorar essa energia, para ancorar o significado da gente estar aqui, não faz sentido tudo isso, não é verdade? Então, assim, a espiritualidade, sim, ela é fundamental. Só que tome cuidado para você não ficar muito lá em cima, né? Lembre sempre de aterrar. Lembre sempre que você precisa ter clareza sobre o que você quer para sua vida, né? Eu fiz uma live hoje mais cedo e eu queria contar uma história que eu contei nessa live que eu me lembrei e, cara, é uma história muito incrível. É uma reportagem que eu assisti há mais ou menos uns 4 anos atrás, que mudou completamente a minha vida. Por quê? Quando eu era mais nova, eu era muito assim, deixa a vida me levar, tá tudo certo, vamos viver o dia de hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Eu era essa pessoa. E não tem problema nenhum em ser essa pessoa, tá? É uma questão de escolha, e cada escolha tem a sua recompensa, né? Então, se você não plantar nada hoje, você não vai colher nada amanhã. E aí, voltando para a história que eu ia contar, essa reportagem foi o seguinte: 4 anos atrás, eu estava lá assistindo TV e passou uma reportagem de um menino que morava com os avós. E esse menino, ele contou que ele passava fome, né? Os avós, eles não tiveram direito à aposentadoria, porque eles não contribuíram lá o tempo necessário, e os dois adoeceram, os dois ficaram com a saúde muito fraca, não conseguiam mais trabalhar, e eles começaram a passar muita necessidade, porque eles não tinham ninguém, eles eram de outro estado, a família não tinha contato, enfim. E esse menino era a única coisa que esses avós tinham, né, e vice-versa. E ele ia para a escola todo dia, quando ele voltava, muitas vezes não tinha o que comer, não tinha remédio para os avós, ele não tinha, assim, imagina para uma criança de 8 anos ter que se preocupar com esse tipo de coisa. O que eu vou comer, onde eu compro remédio para os meus avós, como que eu vou resolver todo esse monte de problema. E quando eu assisti aquela reportagem, nossa, aquilo mexeu tanto comigo, que me rendeu, assim, reflexão para mais de mês, assim, eu fiquei meses pensando naquele menino. Porque, inclusive, se você procurar no YouTube, você acha essa reportagem, eu sugiro que vocês assistam. Ele fala na reportagem que ele chegava da escola, não tinha o que comer, e ele começa a chorar, e eu chorava junto com ele, enfim. Qual foi a reflexão que eu tive? Cara, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho energia para trabalhar, eu tenho condições físicas, mentais para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem. Amanhã, daqui a 40 anos, com certeza eu vou ter menos energia ou muito pouca energia que não me possibilita mais trabalhar, né? E como a gente não sabe o nosso prazo de validade, a gente tem que fazer hoje o nosso melhor. E
essa história me trouxe muita reflexão sobre isso, porque na questão da espiritualidade, né, em todos esses lugares que eu já frequentei, de religiões, né, eu via muita gente focada demais no espiritual, né, dedicando toda a sua vida, toda a sua energia, o seu tempo, que o tempo é muito sagrado. Essa última live que eu fiz foi sobre o tempo, né, e dedicando todo o seu tempo para uma religião. Isso é errado? Não é errado, é uma escolha. Mas automaticamente, quando você escolhe colocar tudo que você tem de saúde, de energia, de tempo, de dedicação, tudo você coloca em uma única coisa, e é uma coisa que não vai te trazer retorno material, porque agora a gente está pensando no material, na sobrevivência, né, em você ter uma vida com qualidade, uma vida feliz, em que você possa estar com a sua família feliz, com comida na mesa, sabe? Se você quer ter um futuro para a sua vida, em que você possa viajar se você quiser, em que você possa realizar seus sonhos, sabe? Você tem que ter esse equilíbrio. O equilíbrio entre o espiritual, que é fundamental sim, e o material. E aí, tem várias crenças, né, sobre isso. Uma delas é aquela de que só entra no céu, né, como é que é? É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar na porta do céu. Aí eu vou falar para vocês a minha opinião pessoal sobre essa crença, tá? Sobre essa frase aí da Bíblia. A Bíblia, todo mundo sabe que ela é um livro sagrado, porém foi escrito por homens, né? E quem vai interpretar também é um homem, né? Um ser humano, passível de erro, tanto no erro da escrita quanto no erro na interpretação. É igual aquele telefone sem fio, né? Que vai passando, chega no final, não tinha nada a ver com a história verdadeira. Então, assim, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico ser merecedor de entrar na porta do céu? Será mesmo que é real isso, né? Por que será? Eu já vi muita gente que nasceu rica e por não saber administrar o dinheiro da família, por não saber administrar tudo aquilo, né? Nunca precisou administrar, sempre ganhou tudo de mão beijada. E aí a pessoa morreu pobre, morreu sem nada, morreu extremamente falido. E aí, ele já foi rico e já foi pobre, ele morreu pobre, né? Então, o que isso quer dizer? Será que ele não merece ou merece, enfim, entrar na porta do céu? E ao mesmo tempo, existe gente muito pobre, gente que não tinha oportunidade nenhuma. E no meio da não oportunidade, a pessoa criou a oportunidade dela. A pessoa teve sabedoria, discernimento, que é uma palavra que meu pai fala muito, e o discernimento é o que faz você enxergar com clareza o que é realmente bom para sua vida, sabe? O discernimento faz você olhar para sua vida e falar, cara, peraí, o que eu estou fazendo aqui com a minha vida? Aonde eu quero chegar com tudo isso aqui que eu estou fazendo? Eu tenho um propósito nisso aqui? Ou eu estou só porque, eu gosto do pessoal daqui, da igreja, eu gosto disso aqui, eu me sinto bem. Mas todo o seu tempo, toda a sua energia está lá. Você está plantando alguma coisa fora isso? Fora o seu relacionamento dentro da igreja? Ou do lugar que você frequenta, do terreiro, seja lá onde for. Você está plantando alguma coisa para o seu futuro pessoal? Porque eu não sei se a sua igreja vai lá te salvar quando você estiver falido, idoso, né, sem ter o que comer. Então, assim, comece a pesar as coisas, sabe? A gente às vezes se entrega demais pensando, é o espiritual, é Deus, e é realmente, né? Só que não é só isso, a gente tem o corpo, a gente tem que ancorar essa energia, tem que aterrar, não ficar só lá no, né? Lá no astral. E isso é muito difícil, quando a gente já está nesse lugar, para voltar, precisa ter muito discernimento. E o que a gente pode fazer daí para melhorar isso, para começar a mudar a nossa vida, começar a mudar a nossa realidade? Eu sempre falo que existem coisas básicas que a gente pode fazer e que muda a nossa vida para sempre. E eu estou falando isso por experiência própria, porque eu sempre fui uma pessoa muito mais do espiritual do que do material. Eu sempre vivi muito também, né? Tudo isso que eu tô falando é por experiência, né?
eu vivia nessa pegada, né, do espiritual, de se dedicar, de se entregar e tal. Eu deixava toda a minha vida, eu deixava meus planos, meus projetos, tudo que eu tinha de sonhos, eu deixava para depois. Tipo, um dia vai acontecer, mas agora o meu foco é o espiritual. E aí, bom, o que você que está aí assistindo, se é que você está nesse lugar que eu estou falando, né? Mas o que você pode fazer para melhorar a sua vida financeira a longo prazo, né? Para você ter uma estabilidade, para você ter uma qualidade de vida melhor. A primeira coisa é você ter clareza do que você quer, clareza do que é essa estabilidade para você, né? E isso às vezes é o mais difícil. A maioria das pessoas não sabe o que quer. Tipo, eu quero ter a casa própria e quero ter um dinheiro. Mas você sabe até quando esse dinheiro vai te segurar? Você sabe se você vai se aposentar algum dia? Porque muita gente não consegue aposentar. Aliás, muita gente mesmo. Porque não paga o INSS, né, não contribui lá mensalmente com o INSS. E, sinceramente, também, mesmo se aposentar, não é garantia de que você vai ter uma vida feliz, né, uma vida saudável. Tem gente que ganha R$1.000 de aposentadoria. Então é complicado, gente, a gente viver a vida como se não houvesse amanhã. E eu tô falando isso porque eu era assim, né? Eu vivia o dia de hoje e tá tudo bem. Então, assim, primeira coisa, clareza. Comece a pensar nisso, comece a entender o que você quer para sua vida, o que realmente faz sentido para você. E escreva num papel, sabe? Eu quero ter minha casa, eu quero ter algum negócio próprio que eu consiga ganhar mais dinheiro do que sendo assalariado, por exemplo. É um exemplo, tá? Não que seja certo ou errado, mas você ganhando salário, você não tem como escalar isso, você não tem como melhorar as suas finanças muito, né? Tem um limite ali. Você sendo um empreendedor, você vai ter que se mexer um pouquinho mais, assim, você vai ter que ter uma disciplina. Mas as possibilidades de você ter estabilidade no seu futuro são muito maiores, né? É muito melhor você poder construir o seu próprio futuro e não deixar ele na mão de alguém que a qualquer momento pode te mandar embora. Você tá entendendo? Enfim, não vou nem entrar nessa parte aí, porque a pandemia já veio para mostrar para muita gente esse poder, né? Tem muita gente que tá ali com o poder de empreender, com muitas ideias, muita coisa legal para fazer, mas estava lá, só na ideia. Sabe aquele monte de ideia que a pessoa tem e não coloca em prática? A pandemia veio para colocar muita coisa em prática. Então, muita gente que estava lá parada, tal, já começou, fez um movimento, abriu um Instagram, começou a divulgar ali um produto que está vendendo. E eu estou vendo muito isso, um movimento muito legal, que é consequência de uma coisa triste, né, que aconteceu, mas que trouxe alguma coisa boa. E não só isso, mas teve outros benefícios aí com a pandemia que, se a gente analisar bem, teve muita coisa boa, né, apesar de tudo. Mas voltando, beleza, clareza. Então, primeira coisa que a gente tem que correr atrás, de ter clareza do que a gente quer. Segunda coisa que a gente precisa correr atrás, organização financeira. Você saber o quanto você está ganhando. Beleza, se você ganha um salário, quanto que você está ganhando? Tá, é X. E quanto que você está gastando? Com besteira. Às vezes com coisa importante. Por exemplo, o aluguel é importante, a comida para dentro de casa é importante. O resto, não sei, tem que ver, né? Tem coisa que a gente gasta dinheiro assim, ó, e nem vê. Então, assim, começa a anotar o que você gasta. Não é fácil. Eu sei porque eu também tinha uma certa dificuldade, melhorei muito, e eu odeio planilha, sabe? Aquela coisa de planilha, mas tem que fazer. Eu comecei a criar um hábito de ter planilha para tudo agora. Porque, gente, faz uma diferença na nossa vida que é muito incrível, assim. É muito mais fácil você saber o que você tem que fazer quando você tem essa clareza de quanto você ganha, quanto você gasta, né? Então, beleza, essa é a segunda coisa. Terceira coisa muito importante é você gerenciar o seu tempo. É você saber que o tempo que você tem, ele é muito sagrado. Se você pega todo esse tempo que você tem livre e coloca ele só em uma atividade, por exemplo, na igreja, no lugar onde você frequenta, né, espiritualmente falando,
Você está pegando todo o potencial que você tem de construir uma coisa para sua vida e colocando em um lugar que, assim, o dízimo tá lá todo mês, né? Todo mês o dízimo tá lá. Mas e você? Quando você tiver idoso, como é que vai estar a sua vida, né? Então, assim, pense mais em você. Isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. É você saber que no futuro também a gente morre sozinho, nasce sozinho, né? Então a gente tem que se cuidar mais do que cuidar de todos ao nosso redor. É claro que a gente não precisa ser egoísta, mas a gente precisa sim pensar no que a gente quer para nós. Beleza, falamos então da clareza mental, a organização financeira, gestão do tempo, né? Que é você saber o que você faz com o seu tempo. Ah, e sobre a gestão do tempo, tem uma coisa que, nossa, é muito comum, que é a gente ficar perdendo tempo no celular. Meme, é Bolsonaro, é não sei o que, do videozinho engraçado, que é legal, né? Quando a gente tá de folga ali e tal, fazer né, alguma coisa assim, beleza. Mas não perca horas do seu dia com porcaria, sabe? Com banalidade. Não perca tanto tempo da sua vida com o celular, porque o celular, gente, é uma das piores coisas para roubar o nosso tempo, é você ficar ali perdendo tempo com o celular. Claro que no celular também tem muita coisa produtiva, tem curso, tem vídeo no YouTube que você pode assistir sobre coisas interessantes que vão te ajudar. Tem muita coisa legal. Mas aí que tá você ter o poder de escolha, né? De você escolher, cara, eu não vou ficar consumindo porcaria. Nem fisicamente e nem mentalmente. Não fica, sabe, só pegando porcaria, só assistindo videozinho de meme, de não sei o quê. Nossa, enfim, nem vou mais falar sobre isso, que acho que já tá bem claro. Outra coisa, qual que é a outra coisa? O tempo, Ah, sim. Outra coisa também, gente, é você ter estratégia, né? É você saber para onde você quer ir, né? Isso é a clareza, que é a primeira coisa que a gente conversou. Mas você ter uma estratégia. Então, assim, às vezes, beleza, eu quero ir para tal lugar, eu quero abrir uma empresa de hot dog na praça, certo? Beleza. Eu quero, mas e aí? Deus, me ajuda aqui, que eu quero uma empresa de. Não, Deus não vai te ajudar. Ele vai te ajudar em muitas coisas, né? Não preciso nem falar. Mas tem coisa que só você pode fazer. E isso também é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Tem coisa que só você vai poder fazer por você. Então, assim, beleza, quero um carrinho de hot dog na praça e coloca um prazo, tá? Eu quero até o mês de julho desse ano, certo? Beleza. O que eu tenho que fazer? Ah, eu preciso juntar tanto por mês, eu preciso depois ter alguém para me ajudar, então eu já tenho que pensar em alguém que vai poder me ajudar nisso, para a gente crescer junto, para a gente construir isso junto. Ou um funcionário, se você puder pagar um funcionário, né? E eu vou precisar, enfim, você vai pensar ali tudo que você vai precisar, vai escrever num papel, porque escrever faz muita diferença. Escrever é muito bom para materializar as coisas, não ficar só na ideia. E eu já percebi, quem é muito do espiritual, né, dessa coisa da espiritualidade, vive muito no mundo das ideias, no mundo do pensamento, do desejo, do sonho, né? E não materializa. É um padrão, né? Muito comum. E então, assim, se você quer mesmo, escreve no papel, de preferência um caderno, tipo assim, o caderno da materialização, sabe? Eu já fiz isso e deu muito certo. Então, assim, o caderno da materialização, eu quero realizar tal coisa, escreve, sabe o que vai fazer, o que você vai ter que fazer e faça, tenha disciplina, sabe assim? Eu quero, sei lá, juntar R$ 200 por mês, porque em julho eu vou abrir o meu carrinho de hot dog na praça. É isso, cara, é R$ 200 por mês. E se sobrar 300, pega 300. Porque aí você já vai, entendeu? Já vai incrementando, já vai. Invista mais em você, invista mais no seu futuro, entendeu? O seu futuro, ele só tá nas suas mãos. E então tá, aí você foi, escreveu, né? E aí chegou a hora de você realizar.
E muita gente tem um friozinho na barriga, né? Porque a mudança, né? Aquela coisa de, nossa, agora eu que mando nesse negócio, mas também se der errado, eu que vou pagar por isso também, né? Então tem a disciplina, mas uma coisa que eu falo que é muito importante é você ter leveza nessa caminhada. É você tentar fazer tudo isso de uma forma tranquila, de uma forma que, beleza, se não der certo, tá tudo bem. Lembra do espiritual nessa hora, tá tudo bem. Às vezes é um aprendizado que eu tive que ter, é um momento da minha vida que eu precisava passar por isso para aprender onde é que foi que eu errei. E tem tanta gente, tanto milionário por aí, que já faliu várias vezes, sabe? Que já teve que vender o almoço para comprar a janta várias vezes. E hoje o cara é milionário. E tem vários exemplos, né? Tem gente que nasceu na extrema pobreza. E é claro que são raridades, por quê? Porque são raridades as pessoas que fazem tudo isso que eu estou falando aqui, que organizam o seu tempo, que organizam o que ganha, o que gasta, que tem, ao invés de ficar gastando tempo com meme, com Bolsonaro, com não sei o quê, ou na igreja, né, oferecendo todo o seu tempo e a sua energia na igreja, essas pessoas não, elas foram lá e mudaram a vida delas, elas criaram uma coisa que vão garantir o futuro delas para sempre. E ela não vai precisar passar fome, igual os idosos que eu contei no início da live, né? Ela não vai precisar passar fome, não vai precisar passar necessidade, porque ela se mexeu enquanto ela era jovem, enquanto ela tinha energia, enquanto ela tinha saúde para fazer acontecer. Não adianta a gente querer se mexer depois que a gente já está velho. E quando eu falo velho, é velho sem saúde, tá, gente? Porque tem muita gente que tem mais idade, que tem 50, 60 anos e está recomeçando a sua vida e não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. E o mais importante é que você saiba recomeçar com sabedoria, que você saiba agora direcionar a sua energia para o lugar certo, para aquilo de verdade dar certo. Um exemplo, né? O dono do KFC, se não me engano, ele começou o negócio dele com 50 anos. E o cara é trilhardário hoje, sabe? E ele começou também falido, não tinha nada. E com 50 anos ele começou e deu super certo. Então, assim, não tem idade para recomeçar. Mas a gente sabe, e é uma verdade absoluta, que a nossa vida, a nossa energia, a nossa saúde, ela tem prazo de validade. Então, vamos parar de contar com a sorte, vamos parar de contar que tudo vai dar certo, que vamos viver o dia de hoje, que amanhã só pertence a Deus. E que, por exemplo, né? Nossa, outra que eu sempre escuto é que Deus, ele valoriza e enaltece os humildes, né? E aí eu queria perguntar para você, o que é humildade para você? Humildade é você ter a sua essência pura, é você ser uma pessoa que não faz distinção de quem tem dinheiro e quem não tem. Quem não tem, problema de quem tem, entendeu? Problema de quem tem. Isso é humildade, é você tratar todas as pessoas de igual para igual. É você não achar que o rico é arrogante porque ele é rico, e nem que o pobre é burro, ou menos inteligente, ou menos capaz porque é pobre. Você entender que todo mundo é igual. E não só de um lado, né? E não assim, por exemplo, então, beleza, Deus, ele enaltece, ele prefere os humildes, né? Ele, como é que é? Ele vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Será mesmo? Eu já falei isso uma outra vez. Deus, ele não está fazendo diferenciação de quem tem dinheiro e quem não tem. Deus não está nem aí para dinheiro. Deus quer saber do seu coração, Deus quer saber da sua essência, daquilo que você é no fundo da sua alma, entende? E isso não tem nada a ver com dinheiro. Enquanto você acreditar inconscientemente, mas isso, gente, é muito profundo, é uma coisa muito profunda lá dentro do seu inconsciente, que você acredita que Deus, ele só vai gostar de você de verdade se você for pobre, se você for humilde, entre aspas, se você passar por dificuldades financeiras. Aí você está lado a lado com Deus. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tanto é que na igreja eles pedem 10% do teu salário, entende? Então, assim, comece a pensar mais em você com amor, no seu futuro, sabe? Naquilo que você merece. Você merece ser próspero. Isso não é se afastar de Deus.
Deus vai estar com você, lado a lado. Ele sabe do teu coração. Ele sabe quem você é. Eu tô parecendo pastor agora, né? Mas isso serve para todas as religiões, né? A espiritualidade, ela é uma energia que vai tentar te acessar de formas diferentes. Às vezes pela igreja evangélica, às vezes pela católica, pelo budismo, pelo xamanismo, por onde você se sentir aberto a receber. A espiritualidade está aí, né? Mas muita gente só recebe a espiritualidade e deixa a prosperidade de lado. E também existe o oposto. Tem gente que é tão focado no material, que é tão focado em dinheiro, 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 ganância, que não está nem aí para a espiritualidade, para as coisas mais profundas da vida, né? O propósito da gente estar aqui nesse planeta. Tem gente que negligencia isso totalmente também. Então eu acho que tem os dois lados e os dois lados merecem atenção. Os dois lados merecem que a gente preste muita atenção, que a gente dedique a nossa atenção e que a gente lembre que um depende do outro. É igual uma gangorra. Você não pode ficar muito lá e nem muito aqui. Tenta equilibrar, sabe? Tenta, se você dedica muito tempo para sua igreja, tenta falar, cara, gente, ó, desculpa, eu vou precisar focar mais na minha vida pessoal, eu vou precisar me dedicar mais aos meus projetos pessoais, porque eu quero construir alguma coisa para o meu futuro. Eu não quero ficar aqui só esperando o tempo passar, esperando a minha energia acabar, entendeu? Não precisa falar tudo isso, mas fala que você vai se dedicar e de verdade se dedique. A preguiça, ela é muito presente nas pessoas, em todas as pessoas, tá? Não aí não tem distinção de religião nem nada. A preguiça, ela é muito presente. E eu tô falando isso por experiência própria, né? Eu já comentei aqui outras vezes também que nesse processo, onde quando eu era mais nova, né, eu pensava assim, deixa a vida me levar, tá tudo certo, se não der hoje, vai dar certo amanhã, tá tudo bem e tal. Na verdade, eu estava fugindo da minha responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Eu estava na minha zona de conforto, falando, tá tudo bem, eu tenho saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas hoje eu tenho saúde, né? Então, assim, vamos pensar mais na nossa vida, no nosso futuro, gastar menos energia com besteira, sabe? Com coisa que não fofoca, probleminha dos outros, sabe? Vamos focar mais em nós, em como a gente pode se melhorar. E o legal disso tudo, gente, que eu percebi muito na minha vida, é que quando, de verdade, assim, eu decidi sair da minha zona de conforto, eu decidi mudar a minha realidade, eu comecei a mudar por dentro também. Eu comecei a desenvolver habilidades, desenvolver muitas coisas que eu nunca tinha experimentado antes, sabe? Organização, planejamento, investimento, você saber diferenciar o que é gastar e o que é investir, né? Então, assim, tem gente que pensa, mas eu não quero gastar dinheiro para abrir um negócio. Você não vai gastar. Aquilo que você vai colocar, se você tiver disciplina, se você tiver vontade mesmo daquilo acontecer, aquilo vai se multiplicar, aquilo vai aumentar de tamanho que você não vai nem dar conta, sabe? E você vai poder ajudar as pessoas que você ama, você vai poder ajudar as pessoas que estão precisando. E essa é a melhor forma de ajudar. É ajudar quando a gente já está se ajudando. Porque se a gente fica ajudando muito os outros, ajudando os outros, né? Ajudando por caridade, ajudando porque a gente acha que o outro merece, que o outro precisa, a gente também precisa. Então é a mesma história da máscara de segurança lá do avião, né? Põe as máscaras de segurança, primeiro a sua e depois a do seu acompanhante. Porque se você não colocar a sua, game over, não tem continuação da história, certo? Então é isso. Outra coisa também que eu queria falar aqui sobre os terapeutas, né, que trabalham com essa linha da espiritualidade e tudo mais. É muito comum um terapeuta espiritual, terapeuta holístico, trabalhar muito com caridade, trabalhar muito na escassez. E quando você não reconhece o seu trabalho como valioso, quando você não entende, enxerga a sua missão de vida de verdade, você não enxerga que você está fazendo muita diferença, que você está transformando a vida daquela pessoa, você não prospera, sabe? Então, assim, comece a separar
Você tem um dia para caridade e um dia, os outros dias que você decidir, você vai trabalhar para construir o seu futuro, para construir a sua vida, né? Então, assim, valorize o seu trabalho. O trabalho espiritual, o trabalho holístico, ele é um trabalho como qualquer outro. Já foi muito desmistificado essa coisa, sabe? De que, tem que ser tudo voluntário, tem que ser tudo na caridade. As pessoas, a maioria das pessoas, elas só se comprometem, só se abrem para um trabalho de cura se ela, infelizmente, tiver uma energia de troca. Infelizmente, não. Felizmente, né? Porque tudo na vida é uma troca, né? Mas as pessoas, infelizmente, elas só se comprometem com a cura delas se tiver, gastando dinheirinho ali, se estiver pagando, né? E então, assim, comece a pensar nisso também, você que é terapeuta, que trabalha nessa área da cura. Valorize seu trabalho, valorize a sua prosperidade, porque sim, dinheiro traz felicidade. Assim como a pobreza, ela traz muito problema, ela traz muito desconforto, tristeza, né? Você poder dar comida para os seus filhos, você poder, sabe, viajar com seus filhos, fazer aquilo que você gosta. É claro que o dinheiro ele não pode ser o seu dono. Você tem que ser o dono do seu dinheiro e o dinheiro vai te servir, e não ao contrário. Mas dinheiro traz sim felicidade. Vamos tirar esse conceito, né, da nossa cabeça, porque, né, se for para pensar em felicidade, tem tantas nuances, né, de felicidade. É claro que só o dinheiro não é capaz de trazer felicidade. Você tem que ter outros elementos ali, amigos, família, autoconhecimento, para você entender que muitos conflitos que estão ali na sua mente são só da sua mente, né? São só pensamentos seus de que, eu não sou bom o suficiente, que eu não sou merecedor, que, enfim, milhares de pensamentos que a gente cria na nossa cabeça, de insegurança, de autossabotagem, que fazem a gente se tornar uma pessoa infeliz. E na verdade, não. Na verdade, aquilo é só um pensamento ali que passou, chegou, foi. Entendeu? Então, é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. E se você tiver algum comentário, alguma coisa para compartilhar, algum tema que você queira conversar aqui comigo, deixa aqui nos comentários. E é isso aí. Gratidão pela presença de vocês e por estarem até aqui. Beijão e até a próxima.